Enfim, documentário terminado, né? Eu sou mais eu, Ana Mazzotti, Zé Stefenon. Agora que finalizou a coisa, conta pra nós, pra começar o negócio, que dificultou vocês começarem e depois que começou, deslanchou? Acima de tudo, a maior dificuldade que nós tivemos em relação ao documentário é procurar as pessoas que tiveram contato com ela. E fora isso, material, informações, coisas relacionadas, fotos relacionadas a ela. Infelizmente, naquela época, as fotos, tirar foto era muito caro, era um artigo de luxo praticamente. E aos poucos, as pessoas começaram a se falar, tipo, numa rede, numa reação em cadeia, e as pessoas começaram a trazer material para nós. E aos poucos isso começou a se concretizar como uma história e a construir a personalidade e toda a artista Ana Mazzotti. O seu caráter, a sua importância e a sua jornada como artista e viver através disso, acima de tudo. Infelizmente, o artista no Brasil, de maneira geral, ele é muito mal visto. Ele ainda tem aquela peste de ser vagabundo, de ter esses, como posso dizer, esses rótulos que depreciam sua imagem e, acima de tudo, depreciam o seu trabalho, a sua produção e a sua importância, independente de qual meio de arte que eu digo, música, TV, dança, enfim. Então, a Ana Mazzotti veio como uma mulher que estava latente na história de Bento Gonçalves, onde ela deu os primeiros passos musicais aqui em Bento Gonçalves através quando ela ganhou uma gaita Todeschini do seu pai. E ela conseguiu, ela era uma pessoa autodidata e tinha um dom. Ela tinha um brilho no olhar, ela tinha um brilho nas coisas que ela fazia, na sua maneira de ser, na sua maneira de ser artista. Então isso acho que acabou ficando meio esquecido. As pessoas se lembram com muita saudade, porém ela acabou ficando meio esquecida. Então o documentário visa, acima de tudo, ampliar a discussão na esfera pública da música, dos seus personagens na cena musical bento gonçalvense e acima de tudo no resgate e no legado cultural, musical, histórico da Ana Mazzotti. As pessoas até falam que a Ana Mazzotti começou a perder um pouco a força quando ela fez o grupo de desenvolvimento com o baterista que foi o marido dela, né? Qual é a tua opinião sobre isso? Visava os anos 60, né? Como ela era uma pessoa muito ligada, muito avant-garde, de vanguarda, ela estava muito ligada principalmente do que estava acontecendo no mundo. Naquela época estava estourando os Beatles, logo depois Rolling Stones, claro, antes Elvis Presley, todo esse pessoal que quebrou paradigmas. E isso foi uma transformação cultural muito grande. Como ela era muito ligada a tudo isso, na época ela copiava esses músicos, essas bandas, esses estilos musicais que surgiram. Então, ela copiava e aos poucos ela tinha alguns grupos que mais ou menos tocavam o mesmo estilo musical. Porém, quando ela conheceu seu marido, o marido fez ela entrar em contato com outros músicos, como Hermeto Pascoal, abriu para ela os caminhos e, acima de tudo, os caminhos de ser uma artista, na acepção total da palavra. E acredito eu, como ela era uma artista plural, ela sabia tocar qualquer coisa, cantar qualquer língua, acredito eu, ela trilhou um caminho particular dentro da música. Então é uma mistura de samba com jazz, o samba jazz. Então ela conseguiu construir uma personalidade dentro da música. Então essa mistura de sons e estilos possibilitou a ela aparecer
e aparecer como uma artista com voz própria. Longe daquilo que ela já fazia em Bento Gonçalves, né? Que era, na verdade, era copiar não, a gente fala copiar, mas não é bem copiar, né? Mas era copiar. Então ela quis fugir disso para procurar seu próprio caminho, seu próprio estilo e sua própria voz. Eu acredito que isso é muito importante para o artista em si. Se destacar no que estava acontecendo e conseguir se sobressair em todos esses movimentos musicais que ela conseguiu absorver e recriá-lo. A partir do momento que ela saiu de Bento Gonçalves para tentar consolidar a carreira no cenário Rio-São Paulo, ela foi para isso. Então, ela conseguiu, em 1973, 74, lançar o primeiro disco dela com canções próprias. Na época, o grupo Azimuth ajudou na produção do disco e acredito eu, em uma ou duas letras de música também. E depois ela teve um hiato até 82, 83, quando ela fez um show ao vivo na Praia do Guarujá, em São Paulo, né, no estado de São Paulo. Então ela... E sempre no mesmo estilo, jazz. E ela sempre teve um grande ídolo que foi o Chick Corea, né? Então o Chick Corea... E ela fez uma música que se chama Tributo a Chick Corea. E o Chick Corea adorou essa música que ela fez. Mandou até uma mensagem para ela, gostou dos arranjos musicais, de tudo, de toda a composição, ele gostou. Então, como que tu não vai resgatar isso? Por que não? Então o documentário, que é apenas uma parte do documentário, eu acho uma parte da vida dela, por causa que grande parte das pessoas, principalmente em relação ao marido, que a gente não conseguiu achar as informações eram desencontradas, então como nós tínhamos um período de tempo extremamente curto para a produção, então não foi possível entrar em contato com ele. Talvez agora ele assista e ele talvez entre em contato com nós ou não, mas enfim, capaz que ele tenha mais material, por causa que, como ela escrevia músicas e ela era compositora. O Brasil nunca teve uma cultura de mulheres compositoras, era sempre mais de homens. E ela é compositora. Naquela época, principalmente nos anos 70, não existia, era mais intérpretes. Então, tem muita canção dela, muita letra que seja dispersa. E eu gostaria, realmente, nós podemos reunir esse material para uma futura publicação. Mas isso mais adiante, por causa que dependendo da produção toda que ela tinha e nós temos até alguma coisa, né, que o filho dela nos forneceu e que a gente não sabe a dimensão do legado artístico e estético dela. Ainda nós não temos a dimensão disso. Então, nós gostaríamos de completar isso com essa reunião de letras dela e deixar isso como um legado para as pessoas ou para as pessoas se inspirarem nela também. E o que é bom fica, o clássico fica, não é por nada que seja clássico, né? O clássico sempre ele é reavaliado ao longo do tempo e permanece atual. Ele não perde sua contemporaneidade. Vide os Beatles, os Rebeldes aqui de Bento Gonçalves também. E eu acredito que é isso, em parte é isso.